aplicação aqui, ó, do sistema decimal. Eu tenho, né, entre o sistema americano decimal e o sistema internacional. Então, como que eu faço para transformar de polegada para milímetro? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou transformar 2,43 para milímetro. Isso aqui é polegada decimal e eu vou transformar para milímetro. Então, basta eu multiplicar. O 2 aqui tá vírgula, mas é ponto, tá? 2,43 vezes 25,4. Eu vou ter aqui 61,72 milímetros, tá? Então eu consigo fazer essa conversão aqui. E se eu quiser fazer o contrário, né? De milímetro para polegada decimal. Então aqui no exemplo 2, eu preciso transformar, por exemplo, 2.456 milímetros para polegada. Então basta eu dividir, né, 2.456 milímetros por polegada, pela uma polegada aqui, e eu vou ter, né, o 96,69 polegada decimal. Então, alguns projetos podem, é bem difícil vir em polegada decimal, mas podem vir dessa maneira. O que pode acontecer é vir em polegada, e a gente precisa transformar para milímetro. Quando eu falo polegada fracionária, que é o próximo exemplo aqui, ó. A gente vai transformar a polegada decimal para milímetro. Então, basta eu multiplicar a polegada decimal, que é 0,89, né, 0,89 vezes uma polegada. Então, vou ter esse valor aqui, que é 22,606. Por exemplo, 61,5 em polegada decimal. Basta multiplicar por 25,4. Então é muito simples, tá? Tenho aqui uma polegada decimal aqui, ó, 0,08 em polegada decimal, centésimo de polegada. Basta eu multiplicar e eu vou ter a unidade de medida aqui. E para transformar para polegada eu faço o contrário. Eu vou dividir, eu tenho que transformar em milímetro para polegada decimal. Eu vou dividir, né, por 25,4. Então, por exemplo, 12,7, que é meia polegada em fração, né, vai ser 0,5 em polegada decimal. E assim por diante, eu vou tendo os valores ali relativos à polegada decimal aqui, ó. Por exemplo, 5.489 milímetros,38. Eu divido por 25,4, eu vou chegar em 216,11 em polegada decimal. Não é tão comum, tá? O mais comum é a gente falar aqui do sistema inglês para o sistema internacional. O que é isso? Por exemplo, eu transformar milímetro em polegada. Ou o inverso, que é ainda o mais comum, que é o que é mais utilizado. Então, aqui eu vou estar utilizando essa fórmula aqui, ó, que nós temos aqui em cima, que é pegar o valor em milímetro. Vou pegar aqui o valor em milímetro. Vou multiplicar por essa constante, que é 5,04, e vou dividir por 128. Em primeiro lugar aqui, ele pegou o 276 milímetros, dividiu por 25,04, deu 10,87, tá? Então temos que tirar, né, de 276 a parte correspondente a 10 polegadas, que é 254. Então, em 10 polegadas vai sobrar o quê? 22 milímetros. É esse 22, né? Como eu sei que tem 10 polegadas aqui, em 254, então eu já sei que eu tenho 10 polegadas. Eu preciso achar agora o restante, que é 276 menos 254, que é esse cara aqui, é 22 milímetros. Então, em seguida, eu vou descobrir quanto equivale isso. Então, eu chego aqui em 110,88 por 128. Vou arredondar para 110, tá? Para mim ter um número inteiro, mais próximo, né? Eu vou utilizar a polegada fracionária, 110 sobre 128. Divido por 2, cheguei em 55,64. Não consigo mais dividir, tá, por 2, porque o 55 não posso quebrar ele. Então, eu vou ter 10 polegadas, ponto, e 55,64, que vai representar esses 276 milímetros aqui. Então, vamos transformar aí, né? Fazer uns exemplos aí de polegada fracionária em milímetros aqui, tá bom? Então, eu vou ter, por exemplo, 25,4 vezes 7, tá? Que é o que a gente mais usa, tá? Que é a polegada fracionária em milímetro. Eu pego, sempre multiplico uma polegada em milímetros pelo de cima e divido pelo de baixo. Multiplico aqui por 7 e divido aqui por 8. Vou chegar nesse valor aqui, ó. 2 polegadas e meia, tá?
Como que eu transformo isso para milímetro? Primeiro, eu multiplico 2 polegadas. Então, eu multiplico 25,4 vezes 2. Eu vou somar esse resultado aqui, ó, que vai dar 50,8, com o quê? Com o resultado aqui, ó, de 25,4, como é meia, vezes 1, dividido por 2. Eu vou chegar em 12,7. Então, eu somo esse com esse, eu chego no resultado aqui de 63,5. 20 polegadas e 3 quartos, mesma coisa. Pego 20 polegadas, multiplico por 1 polegada. Esse valor vai dar 508 milímetros. E eu vou somar esse valor encontrando quanto vale 3 quartos em polegada. Então eu multiplico 25,4 pelo de cima da fração, que é o 3. E o que der eu divido por 4, que eu vou chegar a 19,05. Fazendo a soma de um com o outro, eu chego no valor de 527,05. Transformei a unidade aqui.